Imagina uma situação assim, tipo, bem hipotética. Uma pessoa entra numa loja super elegante, caminha até a prateleira e simplesmente escolhe um parceiro amoroso. Uhum, como se fosse um shampoo, né? Exato, tipo isso. E a embalagem ali promete paixão, companheirismo, noite sem solidão, mas tem uma etiqueta bem visível dizendo algo como garantia de satisfação de 30 dias. Nossa, e se exigir muita manutenção é só botar na caixa e trocar para um modelo novo, imagino. Isso, perfeitamente. Parece até um roteiro de alguma série distópica, sabe? Daquelas sobre um futuro super sombrio. Só que, segundo a sociologia contemporânea, isso não é o futuro. É nosso presente, absoluto, sim. Pois é exatamente a forma como a gente estrutura as nossas vidas afetivas hoje. Então, sejam muito bem-vindos ao Psi em Áudio. É um prazer enorme estar aqui para mais um mergulho desses. A nossa missão de hoje é desempacotar um dos textos mais provocativos das últimas décadas. O livro Amor Líquido sobre a Fragilidade dos Laços Humanos, do gigante Zygmunt Bauman. E o foco de hoje é bem específico, né? A gente vai traduzir essa obra monumental para quem estuda e respira psicologia, seja lá na graduação, na pós ou prestando concurso. Exatamente, porque a gente quer entender não só a teoria em si, mas, sabe, o mecanismo psicológico por trás de tudo isso. Como essa mudança de uma sociedade de laços mais sólidos para uma de laços líquidos reescreve a psique. Com certeza. Isso altera completamente o padrão de adoecimento mental e até a função da clínica hoje em dia. É um ponto de partida fascinante porque a dor que chega nos consultórios mudou. Mudou muito. Deixou de ser só sobre repressão de desejo, tipo na época de Freud, e passou a ser muito sobre essa exaustão de tentar achar um chão firme num mundo onde tudo parece derreter. Nossa! E antes da gente entrar de cabeça nesse oceano de incertezas, eu tenho um recado essencial para quem acompanha o canal e busca justamente um terreno mais firme para os estudos. Ah, o Clube Psi, né? Isso! O Psi em Áudio agora tem um espaço super exclusivo, que é o Clube Psi. É tipo a melhor forma de investir no próprio desenvolvimento de um jeito muito inteligente. Sensacional. Ter esse porto seguro hoje em dia vale ouro. Vale mesmo. O clube oferece cursos de aprofundamento bem robustos na área da psicologia e esses vídeos e áudios exclusivos como este aqui vão ficar disponíveis só para os membros. E o acesso é super simples, né? Sim, é só clicar no botão Seja Membro, o acesso a todo esse ecossistema tem um custo incrivelmente baixo, mas um valor absurdo. É uma ferramenta de base para quem quer ir além, sabe? Sem dúvida. Especialmente com tanta informação fragmentada solta por aí. Com certeza. Certo, vamos desempacotar isso. Para entender a nossa mente hoje, a gente precisa olhar para o palco onde ela atua. O Bauman argumenta que a gente saiu de uma modernidade sólida e entrou numa líquida. Uhum. E ele usa até uma referência literária bem interessante para definir quem é esse indivíduo moderno. É o homem sem vínculos. E o que isso significa, tipo, na prática clínica e social? O livro resgata a figura do Ulrich, lá do romance O Homem Sem Qualidades, do Robert Musil. O Ulrich não tinha uma essência inata, ele tinha que construir as próprias qualidades do zero. Num mundo que já era bem confuso, né? Exato. E o Bauman pega essa ideia e dá um passo além. Ele diz que o cidadão atual não é só desprovido de qualidades pré-definidas, ele é desprovido de amarras. Nossa, sim. Porque no passado, essas instituições mais sólidas ditavam quem a pessoa era. A família, a religião, a vizinhança. Isso. Eram laços indissolúveis. Eram pesados, às vezes até opressivos, mas davam uma previsibilidade gigantesca. Mas hoje, o peso de criar essas conexões recai 100% sobre o próprio indivíduo. E a regra de ouro da modernidade líquida é que os laços têm que ser atados, claro, mas de um jeito muito frouxo. Frouxo o suficiente para poder ser desfeito em questão de segundos, assim que o cenário mudar. O que me lembra muito de uma metáfora incrível da fonte, aquela da cidade de Leônia, do Ítalo Calvino. Uma cidade onde o pessoal acorda, veste roupa nova, usa tudo novo e joga fora os restos do dia anterior. A verdadeira paixão deles lá não é ter coisas novas,
mas o prazer de expelir, de descartar, né? Exato. É o prazer de se limpar. Tipo, a gente anda hoje com uma mochila super leve, de nylon, ao invés de construir uma casa de tijolos. Essa metáfora da mochila versus os tijolos é perfeita. O próprio Richard Baxter, citado na obra, fala das riquezas como um manto leve versus caixas de aço. Mas aí vem a minha dúvida. Se a nossa mente busca a segurança o tempo todo, por que a sociedade empurra a gente para essa vulnerabilidade de ter laços tão fáceis de romper? O que é fascinante aqui é exatamente esse paradoxo. Por um lado, o ser humano morre de medo de ficar sozinho. A solidão aciona os mesmos circuitos de dor física no cérebro. É uma dor real. Só que, no milissegundo em que uma relação ameaça virar um compromisso definitivo, bate um pavor de ficar preso. A mente moderna quer o vínculo, mas exige que a porta de saída fique sempre escancarada. Isso leva a gente direto para a analogia da prateleira do supermercado. Porque se as relações são assim estáveis, o mercado entra com tudo e transforma o parceiro amoroso num produto. Exatamente. A gente passa a consumir pessoas. Mas espera um pouco. Se a gente pensar lá naqueles casamentos do século XIX, onde uniam terras, dinheiro, gado, aquilo também não era transacional? É uma excelente provocação. Mas a diferença estrutural é o tipo de transação. Antes, era uma transação econômica de longo prazo. Exigia cultivo, manutenção, muito suor. Entendi. Então a diferença é o descarte imediato hoje. Sim, o Bauman mostra que a gente trocou a ideia de desejo, que exige construção e paciência, pela ideia de impulso. O impulso é fugaz. A lógica dos shopping centers foi inteira aplicada ao afeto. É como se a palavra relacionamento fosse muito pesada. Dá trabalho, exige empatia. Então a gente troca por conexão. A internet fez isso de um jeito brilhante. Muito. Porque conectar e desconectar exige o mesmo nível de esforço. Só um clique. Tem até aquele relato chocante no livro de um estudante da Universidade de Bath. Ele fala abertamente que prefere namoro na internet porque, a grande vantagem é poder sempre apertar a tecla de deletar. É a redução da carga cognitiva, né? Processar um conflito humano real gasta muita energia. O cérebro quer atalho. Nossa, é muito mais fácil apagar do que resolver. Pois é, a relação vira um investimento de risco. Se o parceiro adoece ou fica difícil de lidar, as ações caem e as pessoas simplesmente vendem. Ninguém conserta mais nada, só troca por uma peça nova. E falando em investimento que faz sentido, essa é a hora perfeita para quem está nos ouvindo apoiar o canal. Se esse nosso papo está ajudando nos seus estudos de psicologia, deixa aquele curtir, sabe? Com certeza. Compartilhar também ajuda demais. Sim, joga o link lá naqueles grupos de WhatsApp da faculdade, nos grupos de estudo. Ajuda muito mais pessoas nessa jornada acadêmica. E para quem quer ir mais fundo, tem sugestões de bibliografia aqui na descrição e o link para o nosso Clube Psi. Vale muito a pena dar uma olhada. Mas voltando para o nosso papo, aqui é que a coisa fica realmente interessante. O Bauman dialoga muito com aquele conceito de relacionamento puro do Anthony Giddens. Ah, sim. O texto até usa o exemplo daquela série de TV inglesa EastEnders, onde os personagens entram nessas parcerias super frágeis que sempre acabam em fracasso total. E o público assiste e se identifica profundamente. Muito. Eles olham e pensam, é bem assim que a vida funciona mesmo. O fracasso virou o padrão esperado. Como esse conceito do relacionamento puro explica isso? O relacionamento puro do Giddens é basicamente ficar numa relação só enquanto ela der lucro emocional, sem nenhuma garantia de longo prazo. Não tem aquela coisa de na alegria e na tristeza. Se não tá bom na terça, na quarta-feira já acabou tudo. Exato. Parece o auge da liberdade individual, mas cria um subproduto muito tóxico que é a insegurança crônica. A relação que devia ser um porto seguro vira a própria fonte de pânico da pessoa. Nossa, o remédio vira a doença. Mas se os vínculos adultos viraram essas mercadorias que a gente deleta, como é que ficam os nossos impulsos biológicos mais instintivos? Tipo, o amor puro e a vontade de ter filhos. Aí o negócio fica complexo. O Bauman faz uma distinção fascinante entre desejo e amor. Ele usa até aqueles termos da física, a força centrípeta e a centrífuga.
Eu confesso que logo pensei na máquina de lavar jogando água para fora. Como a gente aplica isso aos sentimentos? Bom, o desejo é a força centrípeta. Ele puxa para dentro. O desejo quer consumir, quer domesticar o outro e acabar com a alteridade dele. Ele devora e destrói. Consome o objeto. Já o amor é a força centrífuga. Ele expande, ele sai do indivíduo. Ele quer cuidar, quer nutrir a outra pessoa. Mas, segundo o texto, o amor também esbarra num problema, né? Quando a pessoa quer cuidar muito, proteger o tempo todo, acaba virando uma prisão para o objeto amado. Com certeza. O livro cita o filósofo Knud Loggstrup, que fala de duas grandes perversões do amor. A primeira é aquela da bolha de elogios, né? Isso mesmo, a fuga do conflito. O casal fica o tempo todo se louvando, validando o outro, construindo uma parede para fugir dos problemas do mundo real. E a segunda perversão, qual é? A segunda é a tirania de tentar mudar o outro. É querer transformar o parceiro num clone seu só para aliviar a sua própria insegurança. Caramba, tentar apagar a identidade de quem tá ali do lado. Mas, e quando a gente joga a reprodução nessa panela? Porque o sexo hoje também foi separado da reprodução, virou algo líquido, um episódio de satisfação momentânea. O Volkmar Sigusch aponta isso no texto, sim. O sexo perdeu essa função de ponte para o futuro, e isso gera ainda mais ansiedade. Mas quando essa pessoa super líquida decide, vou ter um filho, o que acontece com a cabeça dela? Acontece um colapso. Porque na nossa modernidade, o filho virou o maior objeto de consumo emocional que existe. As pessoas esperam níveis irreais de satisfação daquela criança. Só que o filho não tem a tal da tecla de deletar. Perfeito. Não tem. É um compromisso vitalício e totalmente irrevogável. A mente moderno líquida desaprendeu a tolerar algo que ela não pode cancelar. Nossa, isso explica tanta coisa clinicamente. A explosão de depressão pós-parto, o esgotamento parental severo, o choque de realidade é muito brutal. O sistema psíquico entra em curto-circuito total tentando aplicar a regra do shopping center a uma criança. Isso me traz um questionamento até meio pesado. Se o desejo consome e o amor sufoca ou tenta clonar o outro, a gente está condenado a fracassar sempre. A nossa psique não tem para onde correr? Se conectarmos isso ao quadro geral que o Bauman e o Erich Fromm trazem, a gente percebe que tem uma saída sim, mas é difícil. E qual seria o caminho? O amor autêntico exige exatamente o que o mercado odeia. Ele exige humildade, exige muita coragem e, principalmente, aceitar que o futuro é indefinível. É bancar o risco de verdade, né? Exato. É tolerar a diferença do outro sem tentar dominar ou cancelar a pessoa na primeira frustração. Nossa, mas se a gente joga essa lente para o mundo lá fora, para a vida na cidade, a lógica do descarte rápido afeta o tecido social todo. O livro traz um conceito de mixofobia que explica muito como a gente habita os espaços, né? A mixofobia é basicamente o pavor de se misturar com estranhos. É o oposto da mixofilia, que seria a atração pela diversidade. E a gente vê isso o tempo todo. Condomínios ultra fechados, aquela arquitetura hostil que não deixa as pessoas sentarem nas praças. Sim, a exclusão virou física. As elites globais vivem em uma espécie de extraterritorialidade. Eles habitam redes hiperconectadas, pulando de aeroporto em aeroporto. Enquanto as classes mais baixas ficam presas na realidade local, no espaço físico, lidando com os problemas e com o que o Bauman chama, de um jeito bem duro, de lixos humanos da globalização. E tem aquela reflexão genial do Freud citada no livro. Ele diz que amar o próximo como a ti mesmo contraria totalmente a nossa biologia de sobrevivência animal. Sim, porque cuidar do estranho é o passo fundacional da moralidade humana, né? Só que a lógica do mercado está corroendo exatamente isso. A gente passa a ver o outro só como utilidade ou como ameaça. Então, o que tudo isso significa para a nossa área? Tipo, como essa teoria de descarte e isolamento afeta a prática de um futuro psicólogo? Isso levanta uma questão importante sobre as nossas habilidades de sociabilidade. A humanidade está perdendo a capacidade de dialogar com quem pensa diferente, sem simplesmente bloquear ou cancelar. A musculatura para lidar com a frustração interpessoal está atrofiando. E o resultado prático disso é uma epidemia real de adoecimento. Solidão profunda, hostilidade,
A gente vê o reflexo disso nesses reality shows tipo Survivor, onde a regra máxima é não confiar em ninguém. O outro é sempre um adversário. Então, só para a gente fazer um resumão didático aqui para o pessoal, a gente viu que essa modernidade líquida pegou os nossos relacionamentos, sexo, filhos, a comunidade e transformou tudo numa grande mercadoria. Sujeito totalmente à lei da oferta e do descarte rápido. Exato. E para o estudante de psicologia entender isso é crucial, porque grande parte do sofrimento que chega na clínica vem justamente do desespero de pessoas sem âncoras, buscando chão onde só tem água. Diagnosticar o ambiente é tão importante quanto entender a história individual do paciente hoje. Com certeza. O que me deixa com um pensamento bem provocativo para fechar. Se os nossos consultórios estão lotados de gente sofrendo pela falta de vínculo seguro, será que o papel da terapia no futuro não vai mudar? Mudar em que sentido, você acha? Tipo, ser menos sobre ir lá e curar o trauma do passado, e virar um espaço para ensinar as pessoas a reaprenderem uma arte. Aquela arte lenta, analógica e mega trabalhosa de costurar laços duradouros. Olha, é uma perspectiva incrível. A clínica como um laboratório de reaprendizado humano. Resistir ao impulso de deletar é quase uma subversão hoje em dia. É um ato de rebelião, né? E para quem está ouvindo, resistir a isso tudo exige estudo constante. Quero convidar todos vocês com muito carinho a seguir o canal para mais imersões e áudios profundos como esse. Obrigado pela escuta atenta, pessoal. Continuem construindo conhecimento sólido, porque a maré lá fora está bem líquida. Isso aí. Construam tijolo por tijolo. Muito obrigada pela companhia, pessoal, e até a próxima!